Oi, eu sou a Alejandra Fonseca, professora de artes do Centro de Ensino Médio 2 de Braslândia, e hoje nós vamos dar continuidade aos conteúdos propostos no currículo em movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal. O tema da aula de hoje é teatro. Teatro é uma forma de arte muito importante e que costuma cair bastante no PAS e no Enem. Eu espero que vocês curtam a aula e que estejam se cuidando, tá? Para a aula de hoje, nós vamos falar sobre 10 fatos relacionados às características do teatro. A gente não sabe ao certo quando surgiu o teatro ou a forma como ele foi inventado, mas os estudiosos dizem que o teatro existe desde o período da pré-história, onde provavelmente os homens, quando iam caçar, tentavam imitar a forma que os animais se comportavam para conseguir se aproximar deles. Isso já é uma forma de teatro. Não era espetáculo, mas já era teatro. Além disso, ao longo da história, o teatro foi muito importante, principalmente por questões ritualísticas, onde as pessoas acreditavam que a forma como elas estavam representando iam influenciar no desenvolvimento do mundo, que os deuses talvez se agradassem com aquela encenação que estava sendo feita ou com os sacrifícios que estavam sendo feitos durante as atuações. Então a gente vai começar agora com os 10 fatos sobre a linguagem teatral, beleza? Primeira coisa, dentro do teatro tem algo que é super importante, que é o ator. O ator é quem vai dar vida à história. O ator é quem vai conduzir todo o desenrolar da trama. Lembrando que assim, gente, o ator precisa ser uma pessoa? Não, pode ser um fantoche, certo? Então, o ator ou os atores vão dar vida àquela história, vão tirar aquilo que está no papel e vão dar vida. Nem sempre precisa estar no papel também, viu, gente? Existem muitas peças de teatro que são feitas através do improviso. Segundo detalhe muito importante sobre a linguagem teatral. O segundo ponto, que também é muito importante que a gente fale quando a gente vai mencionar o tema teatro, é o público, a plateia, quem vai apreciar o espetáculo. E são essas as pessoas que vão poder dizer a sua opinião sobre o que está sendo apresentado pelos artistas. É a pessoa que vai poder se divertir com aquilo que está acontecendo, é a pessoa que vai se emocionar, é a pessoa que vai contar para um e para outro aquilo que assistiu, que vai de alguma forma ajudar, né, na divulgação desse trabalho e vai ajudar com que o artista ele se sinta cada vez mais motivado a participar, certo? Tem um detalhe importante, na verdade uma curiosidade, que é sobre a acessibilidade. E quando eu falo de acessibilidade, eu não estou falando para vocês da questão financeira, estou falando da questão da inclusão de pessoas com deficiência dentro dos espetáculos. O primeiro grupo de teatro acessível, aliás, mais acessível, né, que a gente tem no Brasil, é os Inclusos e os Sisos. E é um grupo que nem tem muito tempo, mas eles tentaram, né, deixar os espetáculos que eles faziam o mais acessível possível. Então eles tinham libras, eles têm libras, eles têm braille, eles têm narração, letras maiores, legenda. Eles tentam deixar da forma mais acessível possível para que as pessoas com deficiência possam apreciar as obras de arte, possam apreciar as peças de teatro, no caso, né? Vocês já pararam para pensar que uma pessoa com deficiência, muitas vezes ela é excluída desses ambientes de arte? É algo a se questionar. E só outra curiosidade sobre isso, esse grupo, os Inclusos e os Sisos, foi fundado pela atriz Tata Werneck, quando ela ainda era estudante de artes cênicas. Então ela e alguns amigos, né, se engajaram nessa causa para criar esse grupo de teatro acessível. 3. Dentro do teatro, a gente tem diversos gêneros diferentes, como, por exemplo, a tragédia e a comédia. Eu não sei se vocês sabem, mas lá na Grécia, esses eram gêneros muito importantes dentro do teatro. Eles faziam grandes peças para mostrar toda a sua força e venerar os seus deuses. Além disso, só os homens podiam atuar, porque afinal, só eles eram considerados cidadãos naquele período. Então eles atuavam com grandes máscaras. Além desses gêneros, a gente também tem outros, como por exemplo, a ópera, a tragicomédia, teatro lambe-lambe, teatro de fantoches, a gente tem teatro de sombras, stand-up comedy, enfim, são diversos gêneros dentro do teatro. 4. Enredo.
Dentro do enredo, a gente tem 3 partes. A primeira parte é a apresentação, a segunda parte é o clímax e a terceira parte é o desfecho. Dentro da apresentação, o público vai conhecer os personagens, ele vai entender quem são aquelas pessoas, o que aquelas pessoas estão fazendo, em que tempo a peça se passa e qual é o gênero da história. Basicamente, o espectador vai ser apresentado à história. Dentro do clímax, é o ponto de maior emoção da história. É o ponto onde o espectador ele vai se emocionar, ele vai entrar em algum tipo de conflito, enfim. Ele vai presenciar algo que vai ser desvendado de alguma forma dentro do desfecho, que é a última parte da peça. É o momento onde os conflitos se resolvem, é aquele momento da novela que todo mundo casa. Número 5, ação. A ação é basicamente o trabalho que o ator ele vai fazer ao longo da peça. Seguinte, o instrumento de trabalho do ator é o corpo dele. Então ele vai usar o corpo dele para se expressar dentro da peça, porque afinal é esse o instrumento que vai fazer com que ele possa mostrar para você, que é o espectador, os sentimentos que ele está sentindo no momento daquela atuação, as ideias que o personagem quer passar. Então ele vai usar o corpo dele para representar todos esses sentimentos, enfim, todas as questões relacionadas às características do personagem. Além disso, dentro da ação, o ator ele pode usar o tom da voz dele, as expressões faciais e os gestos corporais para passar mensagens para o público. 6. Espaço. Dentro do teatro, a gente divide o espaço em 2, que é o espaço cênico e o espaço dramático. O espaço cênico é onde a peça vai se passar, certo? Tudo que envolve o palco e os lugares onde os atores vão precisar, né, para fazer sua encenação. E o espaço dramático é onde a gente imagina que aqueles atores estão, onde a história vai se passar. Por exemplo, eu posso estar tendo uma peça que vai ser bem aqui num teatro em Sobradinho, mas a história, na verdade, ela se passa em Nova York. Certo? Então é um espaço dramático, é um espaço que os atores eles vão estar encenando que estão naquele local. E o público vai entrar nessa também, através de toda a ambientação que a gente vai falar logo em seguida. Número 7 é o cenário. O cenário é algo muito importante dentro da peça de teatro, porque existe um trabalho muito importante que é o do cenografista, que ele vai criar toda a ambientação do local onde a peça vai se passar. Então essa peça ela pode se passar em uma cozinha, em uma sala, e essa pessoa, esse profissional, vai trabalhar para que aquilo fique o mais fiel possível à realidade. Então ele vai criar todo um ambiente para fazer com que o público sinta que aquela cena está se passando exatamente naquele local. Além disso, existem várias questões relacionadas à iluminação, enfim, para que a gente consiga entender o jogo das cenas, né? Para que os ambientes possam mudar sem o público precisar ficar esperando 3 horas lá para mudar o negócio. Não, só com a luz eles conseguem fazer essas mudanças. Além disso, nem sempre o cenário é muito elaborado, certo? Mas a gente tem aqui o número 8, que vai dar uma ideia pra gente de como uma peça que se passa no meio da rua pode dar a impressão que na verdade, está se passando no século passado, que é o figurino. O trabalho do figurinista dentro das peças de teatro é muito importante, porque através das vestimentas e da caracterização do personagem, a gente pode mudar a forma que a gente está vendo aquela história. Então, através do figurino, a gente consegue olhar para aquele personagem e pensar que, na verdade, ele está lá no século XVIII, enfim, ou que talvez ele esteja no futuro. Então, o figurino é uma ferramenta muito importante dentro da construção do espaço cênico. Número 9 é a sonoplastia. A sonoplastia vai dar uma pegada diferente à peça e vai fazer com que as sensações elas sejam mudadas de forma repentina. Então, através da sonoplastia, a gente consegue mudar um pouco o rumo da imagem. Da imagem não, desculpa, da peça de teatro, da encenação. Como, por exemplo, se a gente colocar uma música triste aqui atrás, talvez mude um pouquinho a forma que vocês estão assistindo essa aula. Mas se a gente colocar uma música animada, muda totalmente o direcionamento do
está acontecendo. Então, o trabalho do sonoplasta é muito importante dentro das peças teatrais. Induz o público a entender um pouco dos sentimentos que aquele artista está tentando passar. Número 10 é por trás das cortinas. Além do trabalho do ator, que é quem vai estar ali à frente, existe uma penca de gente que é muito importante dentro da construção das peças. Inclusive, a gente já mencionou alguns, né, nos tópicos anteriores, como, por exemplo, o cenografista, o figurinista. A gente também tem o maquiador. A gente tem os roteiristas, que são as pessoas que vão escrever aquela história, né? A gente tem também os diretores, que são as pessoas que vão ajudar com que a peça seja conduzida da melhor maneira possível. A gente tem diretor de arte, a gente tem a galera da iluminação, do som. Então, para uma peça de teatro acontecer, muita gente trabalha para isso, beleza? Na segunda etapa do PAS, nós temos duas obras teatrais de extrema importância, que são O Inimigo do Povo e Medida por Medida. E aí, qual foi a última vez que você foi ao teatro? Será que isso é algo que você quer colocar na sua lista de coisas para fazer depois da pandemia? Me conta aí. Manda mensagem lá nas minhas redes sociais, me diga o que você achou da aula, me conta qual é a peça que mais marcou a sua vida e muito obrigada por ter ficado até o final aqui comigo, ok? Teatro é um conteúdo muito importante dentro das questões de arte do Enem e do PAS, então não deixem de tirar suas dúvidas e de pesquisar mais sobre o assunto, beleza? Queria agradecer em nome de todos os professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal por vocês estarem aqui assistindo e valorizando o nosso trabalho. Um beijo! Gente, para falar sobre Medida por Medida, a peça de William Shakespeare, eu peguei o texto de um ator aqui de Brasília, que é o Leivson Silva. O Duque Vicêncio de Viena, ao partir para uma viagem, nomeia Ângelo, um cidadão idôneo, para governar e cuidar da ordem na cidade, durante sua ausência. O Duque parte sem fazer alarde, mas na verdade acaba se escondendo na paróquia local, disfarçado de monge. Com o poder nas mãos, Ângelo ressuscita leis punitivas para a luxúria, que já não eram mais usadas em Viena e condena à pena de morte Cláudio, um jovem que engravidara sua namorada, Julieta, antes do casamento. A irmã de Cláudio, Isabela, que é noviça em um convento, decide interceder pela liberdade do seu irmão. No entanto, Ângelo se mostra irredutível, a não ser que Isabela concorde em lhe dar sua virgindade em troca da liberdade de Cláudio. Indignada, Isabela vai até a prisão visitar Cláudio e lhe conta a proposta de Ângelo. Para sua sorte, o duque, disfarçado de monge, estava na prisão, preparando Cláudio para a morte, e ouve toda a história. O duque decide então ajudar Isabela. Havia em Viena uma donzela chamada Mariana, a quem Ângelo havia prometido casamento. Mas, como o dote da moça se perdera no naufrágio que também matou seu irmão, Ângelo simplesmente ignorou o compromisso. O duque, sabendo disso, diz para Isabela procurar Mariana. O plano do duque era mandar Mariana no lugar da Isabela, para se entregar a Ângelo, visto que haviam combinado a conselho do duque que o encontro seria em silêncio e no escuro. Na manhã seguinte, descumprindo o trato que fizera com a noviça, Ângelo, depois de ficar com Mariana, mesmo achando que era Isabela, manda matar Cláudio e exige que lhe entreguem sua cabeça. O duque interfere novamente e, com a ajuda do carcereiro, envia para Ângelo a cabeça de outro prisioneiro, parecido com Cláudio, que havia morrido recentemente, salvando assim a vida de Cláudio. Em seguida, o duque envia uma carta para Ângelo, dizendo que iria voltar a Viena em breve e que queria que todos fossem receber numa praça pública na entrada da cidade. Na cerimônia de chegada do duque, Isabela e Mariana desmascaram Ângelo. O duque então determina que Ângelo se case com Mariana. O duque revela todo o seu plano para os presentes e que jamais se ausentara de Viana, vendo a oportunidade, inclusive, de ouvir alguns bajuladores seus, como o Folgásio Lúcio, o difamarem em confissão. Desta forma, os infratores são punidos e são salvos os casamentos de Mariana, a vida de Cláudio e a honra de Isabela, que é pedida em casamento pelo duque.
Em Medida por Medida, Shakespeare, com sua brilhante carpintaria dramática, cria uma atmosfera de intrigas e imoralidade nessa peça, abordando de maneira genial questões essencialmente humanas, como vida, morte, corrupção e os eternos dilemas éticos e morais da vida pública e privada. No entanto, a questão que mais se sobressai em Medida por Medida é a da imparcialidade da justiça, bem como os abusos de poder daqueles que usam máscaras da conduta ilíbada, cometem crimes ainda piores do que aqueles que deveriam julgar. Uma peça atemporal, uma vez que ainda temos muitos ângelos por aí, investidos de plena autoridade, mas se comportam e se esquecem que devem respeitar e agir dentro dos limites das leis, pois podem ser julgados e punidos como cidadãos comuns. Ao contrário, sem o menor pudor, esses ângelos se utilizam ou não das brechas da legislação, sempre de acordo com sua conveniência, seja para favorecer a si e aos seus aliados, ou para tirar seus adversários do caminho. Aproveitando, vou deixar de sugestão para vocês o site Assisto Porque Gosto, que tem várias resenhas super interessantes sobre diversas peças que podem ajudar bastante vocês durante os estudos sobre as obras do Paz. A peça Um Inimigo do Povo foi escrita pelo dramaturgo norueguês Henrik Ibsen. Ele é considerado um dos principais autores do drama realista moderno. A história relata um conflito existente entre o individual e o coletivo, mostrando de que forma a população de uma pequena cidade da Noruega transforma um médico honrado em um inimigo do povo, por conta de suas convicções a respeito da qualidade das águas que serviam os banhos públicos, fonte de riqueza para toda a cidade. Agora vamos ver um pouquinho o que a Matriz do Paz traz para a gente sobre essas duas peças. A tentativa de compreensão do ser pelo ponto de vista humanista foi a inspiração e também a inquietação de autores teatrais. Pensamentos conflituosos acerca do sagrado e profano, morte e vida, razão e emoção, entre outras questões, estão presentes em textos que traduziram para o teatro reflexões do período. As duas peças podem ser cobradas dentro da avaliação de maneiras muito distintas, pois afinal questionam valores voltados à sociologia, filosofia e também possuem valores que podem ser cobrados dentro das avaliações de português e arte. E aí, qual foi a última vez que você foi ao teatro? Será que isso é algo que você quer colocar na sua lista de coisas para fazer depois da pandemia? Me conta aí. Manda mensagem lá nas minhas redes sociais, me diga o que você achou da aula, me conta qual é a peça que mais marcou a sua vida e muito obrigada por ter ficado até o final aqui comigo, ok? Teatro é um conteúdo muito importante dentro das questões de arte do Enem e do Paz, então não deixem de tirar suas dúvidas e de pesquisar mais sobre o assunto, beleza? Queria agradecer em nome de todos os professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal por vocês estarem aqui assistindo e valorizando o nosso trabalho. Um beijo!